Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar do tema competência da Justiça do Trabalho? Pois bem, nós estávamos no estudo da terceira parte do tema da competência da Justiça do Trabalho na nossa última aula, e lá falávamos da competência para processar e julgar dano moral e patrimonial, greve, da competência da Justiça do Trabalho para julgar as penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. E agora, vamos lembrar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Você lembra que essa matéria também é de competência da Justiça do Trabalho? Pois bem, é o que está estabelecido no artigo 114, inciso 4º da nossa Constituição. Por que nós estamos destacando isso aqui? Por causa do habeas corpus, que é de competência da Justiça do Trabalho. Gente, a Justiça é competente para o habeas corpus, e daí surge a dúvida. Ela é competente também para as ações penais? Crimes poderão ser julgados na Justiça do Trabalho? Não. O STF, na ADI 3684, responde à pergunta: não. Crimes não são de competência da Justiça do Trabalho. O ministro relator ainda explica o seguinte: quando a Constituição quis atribuir competência penal genérica, se referiu a crimes ou a infrações, e não a habeas corpus. O habeas corpus pode ser utilizado em qualquer processo. Então, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar habeas corpus, mas não para julgar ações penais. Crimes estão fora da competência da Justiça do Trabalho. Inclusive, o artigo 109 da Constituição, salvo engano em seu inciso 5º, estabelece que compete à Justiça Federal julgar crimes contra organização do trabalho. E isso é bastante questionado nas nossas provas. Crimes contra a organização do trabalho, competência da Justiça Federal e não da Justiça do Trabalho, portanto. Em quais casos nós podemos impetrar o habeas corpus aqui na Justiça do Trabalho? Quando se tratar de prisões civis. Por exemplo, no caso do depositário infiel. De acordo com a súmula vinculante número 25, súmula vinculante número 25 do STF, de quem é a competência para processar e julgar o habeas corpus? Bom, o habeas corpus na Justiça do Trabalho poderá ser proposto neste caso, no caso de prisão do depositário infiel. Por quê? Porque a súmula vinculante número 25 diz que é ilegal a prisão do depositário infiel. Ela não pode ser realizada. Mas vamos imaginar que o juiz determine a prisão dele. Se determinar, como é que você faz para soltá-lo? Habeas corpus. Habeas corpus na Justiça do Trabalho. Quem vai julgar esse habeas corpus? O Tribunal Regional do Trabalho. A competência é dele. Tribunal Regional do Trabalho julgará o habeas corpus em caso de prisão do depositário infiel. Também pode ser determinada a prisão pelo juiz no caso de desobediência de uma ordem legal. Desobediência. Se, em razão de desobediência, o juiz mandar prender uma das partes no processo, então vai caber o habeas corpus para mandar soltar essa parte. Então, contra esse ato de descumprimento de uma ordem, determinada então a prisão pelo juiz, é cabível o habeas corpus para o Tribunal Regional do Trabalho, ok? Também vai ser cabível o habeas corpus aqui no nosso processo do trabalho, quando nós estivermos diante de um ato de abuso de poder que venha restringir a liberdade, um ato particular, também é cabível contra ato de particular. Ato de particular que faça o que no processo? Que venha, no curso do contrato de trabalho, restringir a liberdade dos trabalhadores, restringir a liberdade de empregados. Quando que isso pode acontecer, por exemplo? Quando o empregador mantém o empregado durante o curso da greve num local de trabalho, preso, para que ele trabalhe. Daqui ninguém vai sair, porque o trabalho tem que ser realizado, vocês estão em menor número, então vocês não podem ir embora. Para conseguir libertá-los, habeas corpus. Então, cabe habeas corpus contra a prisão do depositário infiel,
cabe habeas corpus no caso de prisão por desobediência de ordem, aí contra o ato do juiz. E também vai caber o habeas corpus contra o ato do particular, que venha a restringir a liberdade de locomoção de algum empregado da empresa num ato de abuso de autoridade, de ilegalidade. Ok, gente? Então, daqui você extrai o quê? Que a Justiça do Trabalho é competente para o habeas corpus, mas não é competente para as ações penais. E aí, por fim, no que diz respeito à competência da Justiça do Trabalho, você sabe que compete a ela executar, lembra disso, da aula passada? De ofício, as contribuições sociais. Aí a Constituição deixa claro aquelas descritas no artigo 195, inciso 1, a linha A, e inciso 2 da Constituição. Inciso 2º também aqui da Constituição. Então, executar de ofício as contribuições sociais decorrentes das sentenças que proferir. O que isso quer dizer aqui para nós, gente? Olhe bem, quando nós falamos, aqui há uma controvérsia que você precisa conhecer, que também tem caído nas provas. Bom, a Constituição, lá no artigo 114, inciso 8º, estabelece exatamente o que está aqui, que compete à Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições sociais aqui referidas, decorrentes das sentenças que a Justiça do Trabalho proferir. Bom, passado o tempo, o legislador determinou no artigo 876, parágrafo 1º da CLT, o seguinte: compete à Justiça do Trabalho executar, no mesmo sentido, executar de ofício as contribuições sociais decorrentes as contribuições sociais incidentes sobre sentenças condenatórias em pecúnia. Sentenças condenatórias em pecúnia. 2, sentenças homologatórias de acordo. Sentenças homologatórias de acordo. E também 3, esse é o ponto que você precisa dar atenção, 3, sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. Então, incidentes também sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. E aí, gente? Por que isso é um problema para nós? Bom, as contribuições incidentes sobre o valor das sentenças condenatórias em pecúnia é simples. Eu tenho a sentença condenatória em pecúnia sobre o valor que for ali deferido, que diga respeito às parcelas de natureza salarial, contribuições previdenciárias serão executadas na Justiça do Trabalho. Sobre o valor do acordo celebrado e homologado aqui na Justiça do Trabalho, vão incidir as contribuições previdenciárias. Agora, e sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido? O que isso quer dizer? Imagine que o trabalhador foi contratado e considerado autônomo durante o curso daquela relação de trabalho. Ele foi considerado autônomo e ele recebia R$3.000. Mas olha o contexto em que ele trabalhava. Ele cumpria horário, ele usava uniforme, ele cumpria ordens, ele recebia advertência, já ocorreu de receber suspensão no trabalho por descumprimento de uma ordem por parte do empregador. Ele trabalhava 44 horas semanais, ele tinha um período lá que era de férias, como os outros, mas ele era considerado autônomo. O que isso quer dizer? Que não tinha para ele recolhimentos previdenciários, recolhimento de FGTS, ele não recebia as férias, ele só ficava um período sem trabalhar, ele não recebia o 13º, ele não era tratado como um empregado para fins de recebimento de direitos, mas ele era um empregado, em razão das obrigações que ele cumpria naquele contrato. Bom, do término do contrato de trabalho, imagine que ele levou 6 anos para se dar conta que deveria ajuizar a reclamação trabalhista e tomar a iniciativa. Foi quando ele propôs a reclamação trabalhista. Eu tenho certeza que, nesse momento, você que já teve contato com essa matéria está pensando prescrição. É verdade. Do término do contrato de trabalho, o empregado tem o prazo de 2 anos para propor a reclamação trabalhista.
aquele levou 6, mas não há prescrição. Como não? Este pedido que você vai ver que ele fez aqui é um pedido imprescritível. Sabe o que ele pediu? Ele pediu apenas o reconhecimento do vínculo, de emprego, para fins de anotação da CTPS, para fazer prova junto à Previdência. Reconhecimento do vínculo de emprego, para fins de anotação da CTPS, para fazer prova junto à Previdência. O que ele quer? Ele quer se aposentar. Ele quer comprovar o tempo de contribuição e se aposentar. Ótimo. O juiz, ao proferir a sentença, reconheceu o vínculo de emprego. De acordo, veja que essa sentença, que é uma sentença meramente declaratória, ela reconhece o vínculo. O que o artigo 876, no parágrafo 1º, está determinando é que compete à Justiça do Trabalho, de ofício, executar as contribuições sociais incidentes sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. O que ele impõe, então? Ele impõe que o juiz do trabalho, que apenas reconheceu o vínculo de emprego, não determinou que sequer 1 centavo fosse pago ao reclamante, venha e pesquise quanto que ele recebeu durante aquele período contratual que ele acaba de reconhecer o vínculo. Ele recebeu R$3.000 por mês. Então isso é salário. Vai o juiz do trabalho executar de ofício as contribuições que incidam sobre esse, que deveriam ter incidido já, deveriam ter sido recolhidas sobre esse salário pago durante o período contratual reconhecido. É isso. Aí ele vai e pesquisa. Estava ótimo. Essa era a competência da Justiça do Trabalho. Mas aí o TST se injuriou e cancelou, mudou o entendimento. E é o entendimento do TST que você tem que conhecer. Sabe por quê? Os recolhimentos eram feitos. E eles iam para um fundo. Para um fundo, então, a União recebia o valor. Só que esse fundo era um fundo inespecífico. O valor recolhido não era associado à conta do trabalhador. Aí, foi reconhecido o vínculo de emprego, a União recebeu os valores, porque a Justiça do Trabalho executou de ofício as contribuições previdenciárias incidentes sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido, mas o empregado queria se aposentar. Quando fazia o seu requerimento direto no INSS, não conseguia nada. Ele entrava na Justiça Federal, pedindo a aposentadoria, que aquele tempo reconhecido pela sentença fosse determinante, fosse computado como tempo de serviço. Para que, então, tempo de contribuição para que ele pudesse se aposentar. O problema é que o pedido dele era negado. Com isso, você não precisa se preocupar, é só para você sentir a matéria. Com o que você vai precisar se preocupar, que é a súmula 368, eu vou colocar aqui para você. Mas aí, gente, o que aconteceu foi que a Justiça Federal, de acordo com a Lei 8.212, de 91, tem lá no seu artigo 56, salvo engano, a seguinte determinação: não se admite, para reconhecimento de vínculo de emprego, prova, para reconhecimento de tempo de contribuição, prova exclusivamente testemunhal. Está vendo? Deve haver início de prova documental. O problema é que o trabalhador tinha era só a sentença do juiz do trabalho reconhecendo o vínculo de emprego durante aquele período. Só que a Justiça Federal não admite sentença trabalhista, porque, em regra, como que se comprova o vínculo na Justiça do Trabalho? Mediante prova testemunhal. Então, a sentença trabalhista não servia para comprovar o tempo de contribuição e, assim, para que o empregado se aposentasse. E aí o que acontecia? Então, retrocedendo aqui, o que nós tínhamos era uma sentença trabalhista, reconhecendo o vínculo de emprego, e o próprio juiz do trabalho já tinha determinado o recolhimento das contribuições previdenciárias, as quais iam para um fundo inespecífico, as quais eram dirigidas para um fundo inespecífico, né, não associados ao trabalhador, um fundo único, e assim o recolhimento havia, mas o empregado não conseguia se aposentar. Isso por quê? Para a aposentadoria se exige início de prova documental. E a Justiça Federal entende que prova
sentença trabalhista é baseada em regra em prova testemunhal e não aceita a sentença trabalhista que reconhece o vínculo de emprego para fins de aposentadoria. Bom, aí sabe o que a Justiça fez? Então, se não há proveito nenhum para o empregado, súmula 368, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho, a qual estabelece o quê? A qual estabelece que compete à Justiça do Trabalho executar, compete à Justiça do Trabalho executar de ofício apenas as contribuições sociais incidentes. Sobre o quê? 1. Sentenças condenatórias em pecúnia e 2. Sentenças homologatórias de acordo. Não compete à Justiça do Trabalho executar as contribuições incidentes sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. As contribuições que venham a ser executadas em decorrência de uma sentença meramente declaratória que reconhece o vínculo de emprego. Está vendo? Depois disso, o STF, a autarquia, propôs ações em face do... questionou o Poder Judiciário e o STF, então, confirmou o posicionamento do TST. Confirmou o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho. Confirmou aqui. Ou seja, as contribuições, compete à Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições incidentes sobre as sentenças condenatórias em pecúnia e sentenças homologatórias de acordo. Ok? Agora, para a prova, você tem que ter ciência de que o examinador pode perguntar de acordo com a CLT, e aí você marca o disposto no artigo 836, parágrafo único da CLT, ou seja, sentenças condenatórias, sentenças homologatórias e também sobre sentenças declaratórias de vínculos de emprego. E o examinador também pode perguntar de acordo com o entendimento sumulado, de acordo com o entendimento do TST. Aí ele está cobrando de você o disposto na súmula 368, item 1, só sobre sentenças condenatórias e sentenças homologatórias de acordo. Ok? Visto isso, você está completamente seguro para a nossa prova. Tranquilo até aqui então, gente? Ótimo! Agora que nós terminamos de falar sobre o tema de competência da Justiça do Trabalho, acho que é bastante válido repassar esses itens. Só os pontos principais, para ver se você lembra da aula passada e lembra desta, do início desta, então, também. Vamos lá? Larga o que você está fazendo e vem no modo turbo de fixação. Venha só, veja só. Eu vou perguntar e você responde. Me diga, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho? Sim. Abrangidos os entes de direito público externo? Sim. E a abrangida administração direta e indireta? É o que está na Constituição. Agora eu te pergunto, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de trabalhadores propostas pelos empregados ou pelos servidores em face do poder público quando eles forem estatutários? Estatutários? Fora. Estatutários? Fora. Que mais? E se eles forem trabalhadores temporários? Aqueles temporários contratados pelo poder público sem concurso público? Temporário? Fora. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar crimes, as ações penais? Fora. Não. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar crime contra a organização do trabalho? Não. Crime? Fora. Compete à Justiça do Trabalho executar as ações de cobrança, julgar as ações de cobrança de honorários de profissionais liberais? Honorários de profissionais liberais? Fora. Fora também da competência da Justiça do Trabalho. Cuidado com isso. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar greve? Sim. As ações possessórias ajuizadas em decorrência do exercício do direito de greve da iniciativa privada? Sim. Greve de estatutário? Fora da competência da Justiça do Trabalho. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Mas crimes estão fora. Habeas corpus, sim. Crimes, não. Não compete à Justiça do Trabalho.
Compete à Justiça do Trabalho julgar as penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, onde serão executadas as multas não pagas pelos empregadores, impostas pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho na Justiça do Trabalho. Perfeito. Compete à Justiça do Trabalho executar de ofício, as contribuições sociais decorrentes das sentenças que proferir? Sim, é o que está na Constituição. Mas se ele perguntar quais exatamente, de acordo com a CLT, sobre as contribuições incidentes, sobre as sentenças condenatórias em pecúnia? Sim. Sentenças homologatórias de acordo? Sim. E de acordo com a CLT? Inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. Mas compete à Justiça do Trabalho processar e julgar no caso das penalidades administrativas, ou melhor, no caso das contribuições previdenciárias, de acordo com o entendimento do TST. A execução de ofício limita-se às contribuições incidentes sobre sentenças condenatórias em pecúnia e sentenças homologatórias de acordo, não cabendo a execução de ofício sobre as sentenças que apenas reconhecem o vínculo de emprego. Tudo bem até aqui? Beleza. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar dano moral e patrimonial? Sim. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar últimos as ações de representação sindical e entre sindicato, empregado, sindicato, empregador? Sim, também. Só mais duas que eu quero comentar com você. A primeira é o seguinte. Compete à Justiça, súmula 389 do TST. A que ela se refere? Ao seguro-desemprego. Seguro-desemprego aqui. Olha só, quando o empregado é dispensado sem justa causa, ele tem direito de receber as guias para percepção do seguro-desemprego. Ele vai com as guias. Se o pedido vai ser deferido ou não, são outros 500. Mas, se ele não recebe as guias em tempo hábil para poder requerer o benefício, então, ele vai propor uma ação contra o empregador, postulando a título de indenização aquilo que ele receberia de seguro-desemprego. E essa ação, em face do empregador, é de competência da Justiça do Trabalho. Portanto, só ouça. Você já anotou, já observou bem a súmula 389 do TST. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações em que se postule indenização substitutiva pelo não fornecimento das guias do seguro-desemprego. Ok? Próxima. Só a súmula, só anote o número da súmula e a que ela se refere ao PIS. Gente, o que nós temos aqui nessa súmula 300 do TST? Veja, a obrigação de cadastrar o empregado no PIS é do primeiro empregador. Se o empregador não faz esse cadastro, o empregado não vai, mesmo que preenchidos os requisitos previstos em lei, receber o abono anual. Neste caso, o que vai acontecer? Quando ele teria direito ao benefício e não vai receber por culpa do empregador, que não fez o seu cadastramento no programa, então ele terá interesse em propor uma ação contra esse empregador. A ação do empregado, em face do empregador, em decorrência do não cadastramento do empregado pelo empregador no PIS, é de competência da Justiça do Trabalho. Cuidado, não é porque você está ali vendo PIS que você dirá que é competência da Justiça Federal, a competência da Justiça do Trabalho. Ação do empregado em face do empregador, postulando indenização em decorrência do não cadastramento do empregado pelo empregador no PIS, Justiça do Trabalho. Ok? Agora sim, nós podemos ir em frente. Vamos começar a falar do conflito de competência no processo do trabalho. Conflito de competência aqui. Bom, gente, quando que ele ocorre? Ele ocorre quando dois juízos se julgam competentes para julgar uma demanda ou quando o contrário, se julgam incompetentes, além da hipótese em que há controvérsia acerca da reunião ou da separação de ações. Mas os dois primeiros casos são os que nos interessam, quando dois juízes se julgam competentes ou incompetentes para julgar a demanda. Bom, aqui também é possível distribuir a matéria em 4 partes. Parte lógica, competência do STJ, competência do STF e também a parte em que não há conflito,
a qual também é cobrada nas provas. Então, olha só. Primeiro, a parte lógica. Essa aqui não tem erro. Não tem erro. Como que acontece? Regulamentada lá pelo artigo 808 da CLT. Agora, só tome cuidado. Você tem que ler o artigo 808 da CLT em conjunto com o 102, inciso 1, a linha O, que é o que estabelece a competência do STF, e também 102, inciso 1, a linha D, que é o artigo que vai estabelecer a competência do STJ. Então, a parte lógica, ela é regida pelo artigo 808 da CLT, mas nunca deixe de ler este artigo em conjunto com esses dois comandos constitucionais. Volto a repetir. 102, inciso 1, a linha O, 105, do STJ é 105, inciso 1, a linha D. 105 para o STJ, inciso 1, a linha D. Bom, se você tem um conflito entre um juiz do trabalho e um outro juiz do trabalho, ambos subordinados ao mesmo Tribunal Regional do Trabalho, quem vai resolver esse conflito é o próprio Tribunal Regional do Trabalho, a que os dois se subordinam. Em contrapartida, se você tiver um conflito de competência entre um juiz do trabalho e um outro juiz do trabalho que seja subordinado a diferentes tribunais regionais do trabalho, então quem vai resolver esse conflito é o Tribunal Superior do Trabalho. Mesma coisa vai ocorrer se você estiver diante de um conflito entre um Tribunal Regional do Trabalho e um outro Tribunal Regional do Trabalho. O conflito vai ser resolvido pelo TST. É a parte lógica. Também, vamos imaginar que você tenha um conflito entre um juiz de direito e um outro juiz de direito. Juiz de direito e juiz de direito investidos da jurisdição trabalhista, funcionando, portanto, como se fossem juízes do trabalho. A lógica é a mesma. Se eles estiverem subordinados ao mesmo TRT, quem resolverá o conflito é este TRT. Em contrapartida, se você estiver diante de um conflito entre um juiz de direito e um outro juiz de direito, ambos investidos da jurisdição trabalhista, portanto, subordinados, funcionando como juiz do trabalho, mas subordinados a diferentes TRTs, é simples aqui. Quem vai julgar o seu conflito de competência é o TST. Não poderá ser o primeiro TRT, nem o segundo TRT. Quem vai julgar o conflito de competência é o TST. Então, juiz do trabalho, mesmo TRT, TRT. Juiz do trabalho, diferentes TRTs, TST. TRT e outro TRT, quem resolve o conflito é o próprio TST. Juiz de direito e juiz de direito investidos da jurisdição trabalhista, TRT. Juiz de direito e juiz de direito diferentes TRTs, quando investidos da jurisdição trabalhista, TST. Agora, o que é que define a competência do STJ para a resolução do conflito de competência? O artigo aqui é o 105, inciso 1, a linha D da Constituição. A competência do STJ é estabelecida na Constituição. Palavras-chave para você identificar. A competência será do STJ quando você perceber que as justiças, o conflito envolve justiças diferentes, órgãos de justiças diferentes. Então, você tem um conflito entre aquele mesmo juiz do trabalho, mas também um juiz de direito. Só que observe agora, esse juiz de direito não está investido da jurisdição trabalhista, é apenas um juiz de direito. Juiz do trabalho, esse quadro às vezes é muito louco. Juiz do trabalho e juiz de direito são órgãos de justiças diferentes. Quem vai resolver o conflito? O STJ. Imagine que você tenha um conflito entre um Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal de Justiça. Quem resolve o conflito? É o STJ, porque são órgãos de justiças diferentes. Juiz do trabalho e juiz federal, juiz lá da Justiça Federal. Quem vai resolver o conflito? STJ. Justiças diferentes faz com que você pense no STJ. Não dá para estudar essa matéria sem ver a competência do